Os momentos finais do Mestre. Texto transcrito do livro O Sublime Peregrino. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Obra mediúnica psicografada por Hercílio Mais. O cimo do Gólgota estava ficando deserto de estranhos e curiosos, pois só os amigos, discípulos e parentes ali permaneciam açoitados pelo vento cada vez mais impetuoso e uivante, a flor do solo. A dor do Cordeiro do Senhor extravasava o cálice da suportação humana, o espírito mergulhado na tortura da carne vivia minutos eternos represando-se as angústias da imensa responsabilidade de esgotar a última gota de fel para a redenção do gênero humano. A chuva benfeitora rugia além das colinas da Galileia, manchando o noroeste de um negro líquido, mas Jesus não desejava, de modo algum, esse alívio, que, ao mitigar-lhe a sede abrasadora e banhar-lhe o corpo febril, também lhe prolongaria o sofrimento desumano. Sentia uma excitação psico-nervosa cada vez mais intensa, tentando reunir todas as suas forças físicas e espirituais para vencer a terrível opressão que ameaçava despedaçar-lhe os tímpanos, romper-lhe a garganta e a cavidade pulmonar. Quis abrir os olhos e só o conseguiu após tremendo esforço, movendo tormentosamente a cabeça numa leve inclinação para a frente, como se tentasse vencer a massa granítica que parecia lhe pesar na fronte. Eis que naquele momento, então, fulgura no céu tenebroso um relâmpago imensurável, sob a sua luz cegante, Jesus pôde vislumbrar e reconhecer os seus amigos, alguns discípulos e as piedosas mulheres que ali se reuniam na mais terna e veemente oração. Sua alma entreabriu-se numa visão beatífica e ele tentou mover os lábios, mas estavam tão rígidos, que não puderam, sequer, esboçar-lhe o sorriso meigo de gratidão aos seus queridos. O trovão rebentou forte e as nuvens dançavam furiosamente em choques bruscos. O peso da atmosfera parecia cair todo sobre o corpo de Jesus, aumentando-lhe a terrível sensação de cruel esmagamento. Súbito, uma dor atroz partiu-lhe das pontas dos dedos da mão esquerda, depois subiu-lhe rápida pelo braço, como um arame incandescente perfurando-lhe as veias, e, num átimo de segundo, bloqueou-lhe o coração, paralisando-lhe a respiração. Um forte estremecimento sacudiu-lhe as faces, os lábios e as pontas dos dedos entorpecidos, os olhos se nublaram completamente e sua cabeça pendeu desamparada sobre o ombro esquerdo. O Messias havia expirado. Eram 3 horas da tarde. Tiago viu-lhe a morte à luz do relâmpago e caiu de joelhos num grito de dor pela perda do Mestre, e num brado de júbilo pela sua libertação do suplício bárbaro da cruz. Todos levantaram-se numa só exclamação, de braços erguidos, gritavam jubilosamente chamando a atenção dos soldados: Hosanas! Hosanas! O Mestre expirou. O Senhor nos ouviu. Prostravam-se ao solo e beijavam a terra entre soluços indescritíveis. Então o chefe da patrulha de soldados, empunhando a lança, feriu a carne de Jesus, primeiramente de leve, e depois forçou-a até manchar-se de rubro e verificar que não havia mais sinal de vida. Em seguida, ordenou a um soldado que fosse dar ciência ao centurião, Quinto Cornélio, da morte de um dos crucificados. Findara-se, entre todos, o angustioso temor, de o amado Mestre, a poder ser vivo na cruz ou ser devorado pelas aves de rapina. Graças à sua natureza delicada e ao enfraquecimento vital produzido pela exsudação sanguínea, no Horto das Oliveiras, ele sucumbira em menos de 3 horas pelo rompimento benfazejo da horta, dando-lhe a desejada libertação na cruz. Alguns minutos depois o céu então se abria em cataratas de chuva torrencial, sob o fragor dos trovões assustadores, do vento furioso e dos raios fulgurantes, desgalhando árvores, abrindo sulcos na terra ressequida, desmontando telheiros, ruindo túmulos à flor do solo, arrasando granjas e manjedouras, rompendo diques, extravasando rios, estraçalhando pontes,
derribando muros, desmontando ruínas e abarrotando o chão das herdades com milhares de frutos maduros. As cruzes oscilavam ameaçando tombar devido ao amolecimento da reduzida massa de terra que cobria o cimo rochoso do Monte da Caveira, onde se dera a crucificação. Os soldados calçavam-nas com pedras e paus, no meio da água que se juntava nas bases vacilantes. Os dois ladrões crucificados moviam-se reanimados pela preciosa linfa, que lhes escorria através dos cabelos empapados, na avidez animal, de sobreviverem. Malgrado a insistência dos soldados para que todos abandonassem o local, pois ali nada mais tinham a fazer com a morte de Jesus, os seus amigos e discípulos permaneceram encharcados até os ossos, e enlameados até os tornozelos. Maria, abraçada à trave inferior da cruz, beijava o dorso dos pés do amado filho. Madalena soluçava prostrada de bruços no solo lamacento, e Tiago, de braços cruzados, não desfitava os olhos do semblante imóvel e pálido do seu adorado amigo, sentindo-se venturoso de vê-lo livre daquele suplício infernal. Pedro revelava um espanto tão doloroso na sua face, que ainda parecia duvidar daquele acontecimento tão trágico. João, de olhos entrecerrados, tinha a mão direita crispada sobre o coração e a esquerda pousada na testa inclinada. Temia despertar do seu inundo fantasioso e defrontar o pesadelo mais atroz da sua vida. Os demais enchiam o ar de lamentos e prantos, tão próprios da raça hebreia, erguendo os braços aos céus, em tormentosa súplica e cruciante desespero. Finalmente, ao anoitecer, José de Arimateia e Nicodemos haviam conseguido de Pilatos autorização para descer-lhe o corpo da cruz, o qual estranhou a morte tão rápida de Jesus. Depois de embalsamado com aromas, sais da tradição hebraica envolto em lençóis limpos, o corpo do amado mestre foi colocado num sepulcro novo, cavado na rocha viva de um horto adjacente, até lhe ser destinada mais tarde a moradia adequada, pois sendo o sábado dia da preparação da Páscoa dos judeus, não se deveria cuidar de cerimônias fúnebres. A tempestade havia amainado e a água da chuva escorria pelas fendas rochosas e enlameadas do Gólgota. Momentos depois, o grupo de criaturas pesarosas se punha a caminho entoando um canto triste e pungente, o mais profundo lamento da alma atormentada, onde a saudade, o remorso, a angústia e o desalento lavravam como fogo queimando as carnes tenras. Era a procissão lamentosa de homens e mulheres lavados pela chuva e manchados pela lama, que seguiam, pranteando, a perda do sublime amigo Jesus, o homem justo, inocente, heróico e leal, que sucumbira para deixá-los viver. Quando desapareceram no sopé da colina rochosa em direção à cidade, deixando nas asas do vento fatigado os sons melancólicos dos mais acerbos queixumes, ainda se podia ver no cimo do Gólgota a silhueta das três cruzes, que Jesus havia entrevisto mediunicamente, durante a sua agonia espiritual no Horto das Oliveiras e na véspera de sua morte. No entanto, a cruz do centro estava vazia, porque já se havia cumprido o sacrifício do Salvador. Daquele momento em diante, ela deixava de ser o instrumento de castigo infamante do homem, para se tornar o caminho abençoado da libertação espiritual da humanidade. Quando desapareceram no sopé da colina rochosa em direção à cidade, deixando nas asas do vento fatigado os sons melancólicos dos mais acerbos queixumes, ainda se podia ver no cimo do Gólgota a silhueta das três cruzes, que Jesus havia entrevisto mediunicamente, durante a sua agonia espiritual no Horto das Oliveiras e na véspera de sua morte. No entanto, a cruz do centro estava vazia, porque já se havia cumprido o sacrifício do Salvador. Daquele momento em diante, ela deixava de ser o instrumento de castigo infamante do homem, para se tornar o caminho abençoado da libertação espiritual da humanidade. Jesus, o Messias, havia triunfado sobre as trevas, nutrindo a luz do mundo através do combustível sacrificial do seu próprio sangue.